Olá gente, tudo bem? Pessoal, então vamos a mais uma videoaula, tá? E na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre o futuro imperfeito do indicativo em espanhol, ok? Futuro imperfeito do indicativo em espanhol, certo? É um tempo verbal, gente, que expressa uma ação que vai acontecer ainda, tá? É um futuro, tá? E como expressa uma ação que vai acontecer, tá? Geralmente ele vem acompanhado de um marcador temporal, né? Por exemplo, viajarei al Chile mês que viene. Então, viajarei ao Chile mês que vem, tá? Mas sua função realmente é expressar, perdão, uma ação futura, certo? Então, vamos lá, ok? Minha gente, futuro imperfeito do indicativo, verbo regular. Pessoal, a conjugação dos verbos regulares no futuro imperfeito do indicativo em espanhol é muito fácil, tá? Por quê? Porque eu tenho as terminações verbais como todos os tempos têm, tá? E as terminações verbais para o futuro é e, as, a, hemos, eis e an, tá? E essas terminações servem tanto para os verbos que terminam em AR, ER ou IR, ok? Isso para os verbos regulares, tá, gente? Ó, os verbos regulares têm as mesmas terminações, tá? Tanto faz o verbo ser de primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação, tá? Eles terminam e, as, a, hemos, eis e en, ok? Então o verbo levar, tá? Como é que fica? Eu levaré, tu levarás, ele e usted levará, nosotros levaremos, vosotros levareis, eles e ustedes levarão, tá? Ah, gente, e mais uma facilidade. No futuro imperfeito do indicativo com verbos regulares, eu não preciso alterar nada do verbo, ó. Do jeito que ele está no infinitivo, ele vai lá para ser conjugado. Levar, levar. Eu apenas acrescento as terminações de acordo com a pessoa verbal, tá? Eu levaré, tu levarás, ele, usted levará, nosotros levaremos, vosotros levareis, eles e ustedes levarão, ok? O verbo ser, da mesma forma, repete-se o verbo ser, ó, em todas as pessoas e acrescenta-se as mesmas terminações. Eu serei, tu serás, ele, usted será, nosotros seremos, vosotros sereis, eles, ustedes serão, ok? Verbo viver, do mesmo jeito, repito o verbo viver na sua forma do infinitivo e acrescento as terminações. Eu viveré, tu viverás, ele vivirá, nós outros viviremos, os outros vivireis e eles vivirão. Ok? Então conjuguei os verbos de primeira conjugação AR, segunda conjugação AR, terceira conjugação IR no futuro imperfeito do indicativo regular, ok? Isso eu faço com qualquer verbo que seja regular, tá, gente? Se o verbo é regular, terminou em AR, conjugo desta forma. Se o verbo é regular, terminou em AR, conjugo desta forma. Se o verbo é regular, terminou em IR, conjugo desta forma, ok? Beleza? Mas vamos lá, porque tem as formas irregulares do verbo, né? Tá? Alguns verbos são irregulares no futuro imperfeito do indicativo, tá, gente? Essa irregularidade acontece no radical do verbo. Então, o radical do verbo vai mudar. Mas também não será tão difícil. Por quê, gente? Porque, por exemplo, o verbo descer, eu preciso apenas conhecer o radical dele, tá? O radical do verbo descer no futuro imperfeito do indicativo é dir. Sabendo disso, que o radical do verbo descer, quer dizer, é dir, tá? Eu só repito ele, ó, em todas as pessoas, tá? Repito
e acrescento as terminações que eu vi na tabela anterior, ok? Então não é algo tão difícil, basta eu conhecer o radical do verbo decir, que significa dizer, tá, gente? Decir significa dizer, tá? Então, o radical deste verbo no futuro é dir. Então, eu direi, tu dirás, ele, usted dirá. Nosotros diremos, vosotros direis, ellos, ustedes dirán, ok? Para a mesma coisa, gente, é o verbo a ser, tá? Eu pego o verbo a ser, eu procuro conhecer o radical dele. Qual é o radical dele? Tá aqui, ó. Ar. Tá? O radical dele é ar. E o que é que eu tenho que fazer? Apenas repetir, ó, em todas as pessoas. E depois, o que é que eu vou fazer? Colocar aquelas terminações que eu já apresentei na tabela anterior e que serviram também para o verbo decir. O verbo a ser significa fazer, tá, gente? Então, eu haré, eu farei. Tu harás, tu farás. Ele, usted hará. Nosotros haremos, vosotros haréis. Ellos e ustedes harán, ok? Verbo querer é um verbo irregular no futuro imperfeito do indicativo, tá? Qual é a irregularidade dele? Ah, ele ganha mais um R, ó, tá? Querer tem um R aqui e ele ganha mais outro R aqui, ó, tá? Então como é que fica ele? Yo querer, tu querás, ele, usted querá. Nós outros queremos, vosotros quereis e eles ou eles e ustedes querão, tá? A irregularidade é só essa, ganha-se um R, tá? Lembrando que todos eu tiro essa desinência, né? Tiro essa desinência, tá? E conjugo o verbo, usando o seu radical novo, tá? Verbo poder. O verbo poder, o radical desse verbo no futuro imperfeito é podre. Então, repito em todas as pessoas e acrescento as terminações, ó. Eu podré, tu podrás, ele podrá. Nosotros podremos, vosotros podréis e eles poderão, ok? Verbo poner. Lembrando, tá, gente? Verbo poder é poder. Verbo poner é o verbo por, colocar, tá? Eu tiro, né, a terminação e o radical dele fica pondre, tá? Esse radical utilizado no futuro imperfeito do indicativo, certo? Então, poner, que é por, o radical no futuro é pondre. E como é que eu conjugo ele? Acrescento as terminações. Eu podré, eu porei, né? Tu pondrás ou tu porás, ele, usted podrá, nós outros podremos, vosotros podereis, eles, ustedes poderão. Pronto. Estes verbos, gente, são conjugados no futuro desta forma, tá? Eu tenho que conhecer o radical e acrescento as terminações. Conheço o radical do verbo fazer, é a ser, tá? E acrescento as terminações, tá? Verbo querer. O radical do verbo querer no futuro é apenas acrescentado um R. E utiliza aquelas terminações, tá? O verbo poder. Qual é o radical dele? Ah, eu tiro o ER e coloco um R aqui no final, ó, e acrescento aquelas terminações, tá? Do tempo, que é o futuro imperfeito. E o verbo poner, tá? Eu retiro o E e o R e acrescento o D e o R, tá? E utilizo as terminações para conjugar no futuro imperfeito do indicativo, ok? Muito simples, tá, gente? Lógico que tem mais verbos, tá? Mas esses são os mais comuns e que a gente pode tirar alguma noção de como poderá ficar os outros, certo? Seguindo em frente, nós temos que, seguindo a mesma lógica de conjugação anterior dos verbos irregulares, a gente ainda tem o verbo salir, o verbo tener e o verbo venir.
verbo sair, ter e vir, tá? No futuro imperfeito, perdão, tá, gente? Aqui é futuro imperfeito. No futuro imperfeito do indicativo, tá? O verbo salir fica sald, o radical dele. O verbo tener, tendre. E o verbo venir, vendre, tá? Sendo que venir não é vender, tá, gente? É vir, tá? E para conjugá-lo, da mesma forma que eu fiz anteriormente, pego o radical e acrescento as terminações. Que terminações são essas? Tá aqui, ó, coloquei elas aqui embaixo para a gente lembrar. Então fica yo saldré, tu saldrás, ele saldrá. E o que é que eu estou dizendo, Ronaldo? Eu estou dizendo que eu sairei, tu sairás, ele sairá. Os outros saldremos, sairemos. Os outros saldréis e eles saldrão, ok? Verbo sair conjugado no futuro. Aí você vê em português, faz a relação, certo? Verbo tener do mesmo jeito e o verbo vender do mesmo jeito, tá, gente? Então percebam que é muito fácil a conjugação do tempo, tá? Do futuro imperfeito do indicativo, ok? Apenas conhecer as terminações dos verbos se for irregular e acrescentar as terminações. No verbo regular, eu apenas repito o verbo no infinitivo e acrescento as terminações. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, deem uma olhadinha no vídeo, tá? Reprisam o vídeo novamente. Tem outros vídeos que falam sobre isso também, tá? Que pode ajudar. E é isso, tá, pessoal? Vamos agora praticar um pouquinho, tá? E praticando um pouco, o que a gente vai fazer? Cambiar as frases para o futuro imperfeito do indicativo. As frases aqui estão no presente, no sei ou passado. A gente vai trocá-las para o futuro, ok? Então, levando em consideração a pessoa verbal, eu vou colocar o verbo no futuro, ok? Então, vocês parem o vídeo aí, tá? Tentem responder no caderninho e a gente vai corrigir daqui a pouquinho, tá bom? Valeu! Então, pessoal, acredito que vocês já tenham respondido, né, no caderno. Então, vamos à correção. Eu almuerzo naquele restaurante. Eu almoço naquele restaurante. Se essa frase for para o futuro, ela ficaria: eu almoçaré naquele restaurante. Eu almoçarei naquele restaurante, certo? Tu caminas por el parque todos os viernes. Tu caminhas pelo parque todas as sextas, tá? No futuro fica: tu caminarás por el parque todos os viernes. Tu caminharás pelo parque todas as sextas, ok? Nosotros somos felices. Isso é presente. No futuro essa frase fica: nosotros seremos felizes, ok? E a última frase: Antônio estuda espanhol todos os dias, tá? Está no presente. No futuro a frase fica: Antônio estudará espanhol todos os dias, ok? Verbo no futuro, ok? Então espero ter ajudado, tá, gente? Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a formação desse tempo, tá? Se sentiu alguma dúvida, rever aí o vídeo novamente, tá? Dá pausa, tenta responder as questões, pratique, procure outros verbos e tente conjugar neste tempo, seguindo as regrinhas, as orientações que foi passada no vídeo. E é isso aí, tá? No mais, obrigado mais uma vez, tá, gente? Se inscreva aí no canal, compartilhe, deixe seu comentário, seu like, tá? E até a próxima, tá bom? Valeu, tchau, tchau.